Bora. Vamos lá, então, pessoal, separei aqui alguns spots de Cebet OP em pote three-way. Aproveitar aqui o solver novo de estudo de pré-flop, pós-flop, parada que eu ainda estou testando, é o Prometheus, e aí vamos pegar, vamos olhar aqui. Já vamos colocando aí no chat o que vocês acham aí. Tipo, abrir do EP, MP2 fletou, botão fletou. Flop 955. Ou seja, duas coisas, primeiras coisas que a gente tem que observar sempre, tamanho de stack, é, carta high do flop, no caso 9 high, dobra, e aí eu tenho que começar a pensar em ranges percebidos, a primeira etapa, né? E por isso que a gente sempre quer estar tentando jogar pote HU e evitar pote multiway. Vai se tornando um pouco mais complicado. Quanto mais pessoa no pote, mais complicado, né? Já coloca aqui no chat já quem que você beta, quem dá check e vamos ver. Vamos ver aí a opinião. Band já falou check, sou check. E estou vendo que um puxou a fila, o restante foi atrás. Viu o Band fazendo ali 5 cravadas na semana, já meteu todo mundo. Olha só, um abriu a porteira, foi embora. Check, 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 check. Ó, ninguém da Cebet. Aí o Cebeta, se Cebeta é meio Não, 50%, né? não, não, tipo, ó, o botão tá aqui, tipo, abre aqui o DP, ó. P, low jack, fletou, botão fletou. Vamos lá, vamos desenrolar aqui e ver o que que fala, né? É, eu vejo algumas boas razões para se betar. Claro que pensar na possibilidade aí de um check raise, eu acho que vai ser bem bom, na verdade. Mas vamos ver o que, que o Solver fala pra gente. Então a gente está aproximadamente 60 blinds efetivos, o TG, não vai me dar a opção, que belezinha, que belezinha, só vai dar a opção do botão. Se o TG abrir, a pena, não vai dar para estudar por ele não. Ou a gente vai ter que pegar outros spots. Quando botar um flat, eu queria Acho que colocar tem que o flat selecionar no... o flop, não, não, Rafa. Será? Não, não dá nem para selecionar primeiro o flop. Primeiro eu tenho que selecionar as posições. Preciso entender depois isso daqui com ele, o porquê que não deixa selecionar, tipo, o TG e flat do LoJack. Tipo, acho que o Solver ainda não tem essa configuração de range. Eu acho que o efetivo não é 60 não, Rafa. Para mim, não, né? O efetivo para mim é 32, né? Isso, Mas você tem exatamente. razão, para mim é 32. Isso aí é menor, mas assim, mesmo assim não vai dar para usar ele, a não ser que a gente pegue spots específicos assim. Mas a gente pode ter um parâmetro aqui, vai. Vamos usar aqui um parâmetro. 40 blinds deep. Deixa eu desmarcar isso. Vamos colocar o TG abrindo, botão fletando e BB fletando. Tá? Que é um spot, tipo, vai modificar um pouco os ranges, claro, nesse board aí. Dá pra gente Ô, usar isso Rafa, aqui. se ao invés de você usar o BB, que tem um range muito maior do que o USB, usar o USB não fica mais próximo do nosso, do nosso spot aí? O USB tem Fica, um range menor, né? fica, Tira ele. Aí. fica. Tem toda razão. Com certeza fica. Nesse caso, não tem Donkey Bet, claro, né? Quem tá colocando bet seria Donkey Bet lá, porque é a primeira ação do USB, né? Ele que sai falando, então
Sou bem suspeito em falar sobre Donkey Bet. Tem uns caras aí praticando, acho que teve até aula aí no time e tal. Essa ferramenta ela não se encaixa muito no meu jogo, então prefiro não falar sobre ela. Beleza, SB check 97% das vezes. E aí, vamos lá. Teve alguém que acertou muito a resposta, ou quase muito, né? Porque do jeito que alguém falou, tipo, check, tipo, ficou, tipo, parece, foi todo mundo assim na sequência, sabe? Check, 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 check. E, pô, então a gente tá checando aqui algumas coisas. Tem um pouco de check, claramente o Valadama Sutri. Mas tem bet. A gente somando ali o que tem de bet, ainda vai passar de. Vai dar quase 50%, né? Vai dar 43% ainda de ser bet se fosse flat botão. E aí eu acho que vai aumentar ainda um pouco mais essa CBET, por conta que o range que fleta do low jack, ele pelo menos deveria ser mais tight do que o range que fleta lá do SB, né? Apesar de já ter botão fletado também, ficar um pouco parecido o range de flat do SB, vai ficar mais tight, claro. Basicamente é isso. E claro que estamos falando aqui de GTO, né? Não estamos falando de exploit. Mas eu falaria ao contrário do que todo mundo falou aí. Tipo, eu vou betar esse 9 high. E aí, saindo um pouco da linha aqui, tipo, vamos colocar no pensamento de size aqui também, a construção de size. Ele tá se betando uma size em 24% das vezes com 25% de size. E às vezes ele, 19% das vezes uma size bem grande. E daí eu já fico um pouco assim, tipo, aqui também, claro, tô trabalhando com um spot 40 blinds deep, né? Mas eu assim, de bate pronto, como eu sei que eu vou tomar muito check behind ainda, eu acho que eu vou continuar se betando range. Tipo, vantagem de range, né? Tipo, o SB praticamente não tem 5 no range dele. O botão tem alguns. Que não deveria ter, mas tem. Tipo, pegar um Ice 5 Suited do botão lá, ele deveria estar tribetando, né? Versus Open do EP, tipo. Mas ele vai ter alguns 5 lá, tipo, um 40 blinds deep, né? Vai ter alguns. Connectors ali e tal, suited, vai ter alguns. Mas eu confesso que eu betaria e eu não betaria grande. Betaria no máximo aqui, no máximo, esses 25%. E um botão vai ter bastante call, com quase todo o range. E sobre isso que eu quero falar, né? Tipo, aqui a gente vai entrar exatamente nessa linha de pensamento, que é o quê? O que que a gente, tipo, a gente está se betando, claro, já construindo uma história para as próximas streets. A gente tem ainda bastante carta boa que vai subir a equity no turn e que vai permitir que a gente continue barrelando, né? Mande aí second boa parte das vezes. Só que a gente já tem que estar ciente que a gente não faz foldar praticamente nada que fletou botão. A gente tem que estar ciente disso daí, ó. O cara não vai foldar nenhum par ali, tá ligado? Tipo, e o próprio Solver fala, tipo, o cara tem que dar call mesmo, até com o Duque Duque ali, né? Então, ele tá ainda dando call com overcards, ele tá pagando muita coisa ainda que realmente você não faz foldar quase que nada mesmo, né? Tipo, então isso tem que estar ciente, que eu estaria pensando na construção da história que eu vou contar. Né? Tipo, se bater copas eu vou barrelar, se bater overcards eu vou barrelar, se bater um Ás aí vai ser bem bom para eu continuar barrelando também. Tipo, todas as overcards que bater turn aqui vai ser bom, né? Mas flop a gente Ô, faz Rafa, realmente foldar.
esse board aí não é melhor jogar de check call? Hã? Porque quando você abre do EP, no caso, você não quer representar esse tipo de mão que tá no board aí, né? Uhum. 9 5. Então não é melhor, em vez de você betar, não é melhor checar e esperar a próxima street? Não. Aí você tá indo para uma linha passiva que eu não gosto dessa linha. Tipo, Mas no, você tem 10-10 vala-vala, dama-dama, rei-rei, exato, você tem os ás-ás, 9-9, overpairs, então isso full aí. house. Não, daí, tipo, se eu tenho 9-9 eu não vou subetar, né? Não, É, 9 9 você mas vai se dez betar, né? dez vala Lógico. vala, dama dama, rei rei ás ás, tipo, eu vou subetar e eu vou subetar menor ainda do que falou ali, tá ligado? Tipo, eu vou ter a opção de subetar, tipo, 18%, 17%, vou subetar baixo. Mas essa linha de check e call, tipo, de todas que a gente pode escolher, tipo, das opções que a gente pode escolher, que é da Cbet, fazer check raise, fazer check call, fazer check fold. Para mim, assim, visualizando assim, tipo, só é melhor do que o check fold. Tipo, essa linha check call, tipo, para que você tá dando check call? Que história que você vai Não, que contar você, aqui? não, é que assim, ó, você bate mais um copas ali, você, né? Ah, Você então, beta. então você Bate dentro, tá, você vai, bate você tá do, lá torcendo para bater, então você não tá você bate buscando a fold equity. você bate duas over aqui, você pode se vetar, entendeu? Não entendo e É, acho que a linha tá bem mal pensada. é que esse o pensamento eu acho que deveria ser, bom, pelo menos é o que eu tomaria. Se fosse um check call, você está capando o range, né? São essas brothers que não acertaram nada. Peraí, Eu acho peraí, que peraí, seria peraí, mais. peraí, peraí. Vamos entender uma coisa primeiro. Vamos entender uma coisa primeiro. Me fala o seu plano para mão, Marcelo. Qual o Não, eu ia seu plano na mão? checar Você vai aqui, jogar check call, beleza. Qual é o plano que sim. você vai contar ali, ó? Bateu um 2 de paus no turn. Qual a história que você vai contar no turn? Não, vou checar, mano. Não acertou o meu range ali, no meu range, o que que vai ter ali? Vala-vala da madama, mas tá, mas não tem essa vala-vala Aí, beleza. Aí dama eu no meu posso range. afirmar que seu pensamento tá ruim. Aí eu posso dar 100% de certeza para você que seu pensamento tá ruim. Se você vira para mim e fala assim, ó, se você me dá uma resposta simples, Rafa, eu vou checar, porque no meu range tem 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, ás-ás, e eu vou jogar de check call essa mão porque eu quero engatar o vilão, e como eu faço check com essas mãos, eu vou jogar como se eu tivesse 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, ás-ás. Mas aí o jeito que você tá contando para mim é o jeito que não pode jogar esse jogo. Que jeito que não pode jogar esse jogo, Rafa? Você não pode jogar esse jogo pra, tipo, ver bater suas cartas. Você tem que já tentar, já, tipo, claro, se a gente não, eu disse, a gente não vai encontrar muita fold equity nesse flop, mas a história tem que começar a ser bem contada agora. Por quê? Olha só, se eu começo a contar a história aqui numa Cbet, e detalhe, ela tem check, tá? Depois a gente vai voltar aqui, essas opções aqui, vai montar a mesma parada aí, ó, vamos voltar e eu vou colocar como check. Mas aí eu acho que vai entrar um pouco na linha de check raise também. Vamos tentar voltar. A grande parada é que quando eu sebeto aqui na minha linha de pensamento, vai ficar bom para mim o turn com quase todas as cartas. Quase todas. Tipo, se bater o 2 eu vou poder barrelar ainda assim, porque tem overpair no meu range. Eu não vou estar dependendo de bater copas, que vai subir muito minha equidade. Eu não vou estar dependendo de bater overcards. Eu vou poder barrelar quase tudo por blefe. Sacou? Tipo, então eu tô já armando a minha história desde o flop. E o jeito que você falou pra mim, tipo, não, essa linha de pensamento você tem que deletar ela. Não pode. Fora aí que o vilão só vai continuar com os 9 e com 5, né, Rafa? Não, ele vai continuar no, Não, no ainda flop, não. no flop. Ué, Aí quando não. você beta flop e tem a oportunidade pro Brad Turn aí. Porque, tipo Ah, assim, se você turn, começa a turn. contar a história Vamos bem, chegar, bem vamos chegar. contada Isso. Aí pra turn, no você tá falando, flop, não pra flop, né? Turn. aham. Beleza, aí sim. É...
Cara, o SB ali ainda ele vai ter. Percebam, né, que aqui se a gente estiver estudando um spot three-way para check raise do SB, olha o quanto que a gente vai ter de raise ali ainda, né? Tipo, olha um monte de parada que aí tá dando check raise ali, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que não Botou aqui, faz, o tá Boto ligado? foi do rápido, foi? Tipo, quem que faz check, quem que faz raise aí, tipo, quais valete, quais 10 com rei 10 com dama 10 10 valete, com dama rei, tá ligado? Tipo, é aí que tá a parada check raise, né? Ah, nós não estamos estudando o CBET OP, estamos, uma coisa meio que vai encaixando na outra e a gente já vai falando também, né? Tipo, é interessante olhar para esses combos aqui, que tá dando raise aqui, ó, que eu sei que tem bastante gente que deixa passar aí. Mas eu vou facilitar aqui um pouquinho a vida e não vou dar raise não, para a gente ter continuidade na mão, que se eu der raise nele, a gente vai ter que, acredito que não vai dar para defender tendo o botão na mão ainda, e que deu call na CBET, né? E ele vai ter lá no range dele mesmo algumas traps, então eu vou facilitar a nossa vida aqui. Poderia até mesmo dar fold, mas somando o call e o raise, eu vou ficar com a linha de call aqui, tipo do SB. A gente vai encontrar isso muito, inclusive, no field. E aí eu vou colocar a situação que eu disse, tipo, do dois paus pra gente ver o que acontece. Ô, Rafa, Oi? que nem ali tava se betando vários os noves ali, os noves suited, né? A parte Uhum. das Broadways no Small Blind. Tinha também alguns 5 ali, mas o 5 ele deveria jogar de raise aqui? Por ser three-way, né? Você vê como que muda? Por ser um spot three-way? E por que que ele tem raise com 5 lá? Porque o range do TG vai ter todos os overpairs, principalmente. Sacou? Sim. Ó, aqui, primeiro a falar SB, 100% check com o range que ele deu call, né? 100% de check. Olha lá, ó. O 2 agora tá mandando eu dar check ainda, ó. Mas ainda assim eu tenho oportunidade de barrelar. Eu tenho oportunidade ainda de barrelar. Tem vários combos ali ainda que eu tô bailando, né? Tipo, o Valete Dama Sutri, a gente tem lá uns 30 pulsa ali, 35 pulsa de Cebet ainda. Second Bella. Mas isso pode ficar melhor, como eu disse. Claro que aqui eu peguei a pior carta possível. Mas vamos imaginar uma carta muito boa pro combo de Vala Dama Sutre. 10 10 de copa. copas. 10 copas. Ah, eu acho que nesse 2 aí dá pra fazer de lei de sebete pra limpar altos, né? Expulsar brothers, ases que eventualmente estejam ali Vai ficar no. bom, vai ficar bom. Claramente vai ficar bom. Mas aí é um pouco mais avançado, né? Vamos tentar primeiro corrigir, tipo assim, se eu pegar a database do time hoje, CBET OP vai passar de 65%. Tem jogador ainda CBetando OP, tipo 75, 80. E vai lá no check raise dele, não tem nem 10. Então, pro básico, né? Tipo, que é a CBET OP flop. E eu vou pegar aqui alguns exemplos onde são as três cartas high mais clássicas, onde a gente vai ter bastante check flop. Principalmente quando é three-way. Então, o SB continua checando tudo que ele deu call lá, flat. E agora aumentou, né? Claramente aumentou muito a nossa CBET turn, né? Mas se eu tivesse dado check flop, tipo, muda todo o sentido do jogo, né, mano? Ó, como que eu vou buscar fold equity agora? Tipo, Tem uma saída aí? e eu nem preciso mandar alto. Ó, 33 por só. Pode falar. Tem uma saída aí, se tivesse checado flop?
Eu acho que você vai estar dificultando muito o jogo para você, tipo, Não, vamos falar assim, na linha que o Jussiel tinha falado. agora com certeza eu iria para check raise e se eu tivesse dado check, eu daria check de novo. Tipo, check, botão deu check também. Na linha que ele falou era check call, né? Então o botão fez float flop. Se o botão fez float flop e o SB foldou, por exemplo, bateu essa carta, eu vou dar check e o botão vai provavelmente mandar outra nesse 10 e aí eu vou dar raise nele. Ótima jogada aí, Rafa. Ficou melhor? Ficou melhor. Entendi. Mas daí quando o botão checa, hum? Daí fodeu, né? Você tá contando que ele A- a- vai fazer o float, né? Se ele checar, daí não tem o que fazer. Vai, torce pro River bater alguma coisa. Entendi. Praticamente tá dando free card pros caras. Estamos na torcida, né? É. Ah, É porque daí se tu dá check pra dar check raise e ele dá check não, atrás, não tem muito o que fazer. primeiro que, tipo, eu não daria check mesmo. Tipo, eu não me colocaria nessa situação. Ah, não, sim. Tipo, e aí eu vou betar outra aqui. Eu acho que em game eu faria um pouquinho maior. Não vai ter a size aqui, porque eu não parei para configurar sizes lá. Tipo, tem que parar para fazer isso ainda. Para me dar Faria o mais que, ô, opções. Rafa? Eu faria algo, tipo, próximo de meio pote, um pouquinho para cima. Tipo, 55% mais ou menos. 8 BB. 8 BB, Mais então. ou menos. Eu 8, não faria tão alto como tava a outra opção lá. entendi. Mas eu acho que vai ser bom, tipo, mas eu faria algo em torno de 55. É, e olha só, tipo, ainda assim a gente não tem. O cara vai ter que dar bastante cola ainda. No range que ele fletou. Eu preciso depois analisar um pouco desse range de flat. Aqui faz um pouco mais sentido. Mas ainda assim o cara vai ter pouco fold. Call. E aqui vai foldar. Tipo, beleza, aqui já não tem mais o que fazer, vai foldar. Missed. Vamos trabalhar primeiro com uma missed. Bem blank, assim mesmo. Isso. Eu quero saber o que a gente faz quando a gente erra esse River. Depende. Acredito que cartas que estão entre o 5 e o 9 vão ser cartas um pouco mais complicadas de você blefar. Rafa, Oi. aí nessa mão aí, o jogador que tá jogando contra, no caso ali, que é do botão, ele seria um regular, recreativo, que seria? Que daí muda Então, a gente tudo. está, na verdade, assim, a linha de pensamento hoje, a gente está trabalhando com GTO, então, aleatoriamente, a gente não sabe quem é o cara, a gente está jogando GTO versus GTO. Entendi. Tipo, se a gente fosse para uma linha de exploit, a gente teria que estar trabalhando com outro tipo de solver, entendeu? Um que desse para fazer vários tipos de lock, então, não é o caso aqui. Entendi. Eu não vou conseguir te responder isso e encontrar a mesma resposta do Soul. Consigo te responder. Tipo, a gente pegar e tipo, fazer aqui várias marginações pelo exploit, mas não vou conseguir mostrar algo palpável, vamos dizer assim. Não vai dar. É porque daí interfere bastante, né? Se fosse no real mesmo, valendo. A gente valete e dama, vocês viram aí o que tem que fazer, né? Tipo, não tem check, valete e dama. Não tem. É simplesmente overshove 16% das vezes, 35% das vezes mais uma bet baixa, Um 35% bloco. do range, na verdade. Bet baixa e bem pequenininha, mesmo a size, e 2% só, às vezes. Para você fazer blocking bet com os 9s, né? Suited que você abriu ali, 8 e 9, 9 e 7. Faz bastante sentido, realmente, né? Bastante sentido. Mas é muito claro, assim, que, tipo, aqui seria... Olha como eu facilitei minha vida para eu poder blefar esse river, né?
Como que o cara vai pagar isso daqui, né, mano? Tipo, ó, a situação o cara ficou, ó. Tá ligado? Tipo, olha o que ele vai poder me dar call aí, ó. Então, assim, fica difícil para ele dar call até mesmo com 66, 77, 88, tipo, que seriam teoricamente cartas imaginárias, assim, vamos dizer, combos imaginários que a gente tá falando, nossa, ele não vai foldar, ele deu call turn com 88, 77, 66, ele não vai foldar. Pô, chegou nesse triple bear aí, dá o ring river pra ver se não folda. Só que eu comecei a contar E, minha história pra ele lá no flop. e eu vou falar pra você, difícil o cara que pensa, né? Se pegar um dom que paga tudo. Mas o cara Não, que pensa para dar call com esse vala 9 aí vai ser não, difícil, não, hein? mas a win os caras têm medo. Se você dá overshove aqui, tipo, num balde cobrindo o cara, tipo, ele não vai te dar call com 88, 77, 66. Exato. Não Nem, vai, nem 9, Ás não 9, vai. Dama 9, Vala 9, assim, não. Esse vala 9 aí, difícil de pagar. Esse 9 vai pensar um pouquinho. Eu 10 9 é vou, porque daí tem dois par maior, né? Mas senão, também acho bem difícil. eu voltei aqui um pouco das ações. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Onde tá a ação? Check. Beleza, 57% do range ainda tá checando, mas é uma coisa que eu quero que vocês comecem a reparar nesse solver aqui, até porque tem a versão gratuita, tá, gente? Vocês vão lá, vai lá no server lá da escola, lá tem um botão para vocês clicarem lá. Eu postei agora há pouco o botão. Tá com o link pronto lá certinho. Tem a versão free lá para vocês testarem, olharem umas coisas de pré-flop. Dá para olhar flop, não dá para olhar turn. Aí para olhar turn tem que fazer upgrade. Mas tem umas paradinhas lá que dá para olhar gratuitamente. Aproveitar para já ir conhecendo. Beleza, vamos tentar aqui a linha do check. Tipo, tá checando 57% do range que a gente abre. Mas a grande questão que eu quero que vocês observem aqui, que eu tô tendo um tanto de razão no que eu tô falando, porque perceba que a gente está pensando um combo de valete e dama de copas, né? Se a gente está pensando um combo de valete e dama de copas, olha lá os combos de valete e dama suited lá, mais cebetando do que dando check, ó. Eles estão mais cebetando do que dando check. Tipo, vai passar aqui um pouquinho, ó. Não tá ainda na meiota, não. Ó. Valete e dama de copas, ó. Bet 56% das vezes, acredito que aqui seja a size mesmo, né? É, com backdoor ele tá mais sebetando do que checando, né? Tá checando mais o Exatamente, default. que foi o que eu falei lá, né? Então ele tá mais, né? Ó, tá mais sebetando, que foi o que eu falei, tipo, sem ter clicado aqui, ó. Podia ter matado a história aqui. Só que como eu tô conhecendo ainda o solver, algumas coisas ainda tem que aprender aqui sobre ele, mas, ó, por exemplo, eu preciso, não tá tão intuitivo isso daqui para mim, ó. Ah, aqui são as sizes. Olha, ele tá falando que eu tenho que cebetar flop 66% das vezes com esse combo de valete e dama de copas. Three-way, hein? Olha, interessante. E ele não tá falando em size baixa. Ele tá falando uma size, eu tenho que cebetar size mais de meio pote. Não, aí não é size não, Rafa, foi a frequência mesmo. Frequência? E cadê a size? Sumei aqui. E cadê a size? Esse A pequeno size, a size é lá em cima. Pode ver Ali, no ó, outro. 66%, ó, bet. Calma aí, gente. EV. Bet, vi. A frequência e EV, dá pra olhar, ó. É porque, no caso, ele está preferindo pegar as que de Copa e betar mais alto, né? As de Copa, as de paus, porque tem backdoor, a de É. ouro, Uhum. que ainda. Só o de paus que não tem backdoor, que eles preferem checar, né? Ô, Rafa, Tem muito valor ainda. a frequência de bet ali é de 56 mais 29. Essa de 56% é o, tipo, o bet mais forte, daí no caso é de 66%, entendeu? O Como? valor. Explica aí de novo? 56 mais 29%. Tá aqui do Que aí lado, é aqui a embaixo. win
e Não, bet. não, é bet alto, 56%, bet de Isso é 66% bet do baixo, né? pote e 29% de ser bet Isso é baixo. bet baixo. Isso. Isso. Das outros Aí eles 15 pegam, aí ali, eles escolhem as que tem backdoor aí pra poder estar Daí betando, né? tá na configuração que vai mostrar aqui a opção, ó. Então é É, 66% que ele isso, tá. é isso mesmo. exatamente. Exatamente. Aquele Exatamente. 66% lá é a size mesmo, né? 56% Bet de de frequência 66%. e 66%. A Dama vala de size. copa. Size. Fala dama de copas. É isso mesmo, é Então, isso mesmo. tipo, interessante, né? Os esportes three-way, quando a gente começa a estudar, a gente vê muita coisa de dificuldade. Perceba. Pô, tipo, claro, sei lá, uns 9 meses, 8 meses aí, basicamente, sem estudar, acredito eu, sem estudar. Tipo, em 8 meses, tipo, mas tem muitos anos, tem muito insight, muito exploit no meu jogo, tipo, conheço muita coisa que eu não vou precisar destrinchar uma mão para explicar ela, não vou precisar de um solver, tipo. Mas aí quando a gente vai lá, pega o GTOzão, a parada é massa, entendeu? Porque o intuitivo meu instantaneamente falava para se betar. Em relação a size, confesso para vocês que eu faria algo em torno de 3 blinds e meio, assim. Não faria mais meio pot. E aí um pouco antes ali eu falei que eu poderia pensar em fazer até 18%, né? Mas pensando assim, claro, 18% vai ser bem ruim mesmo. Então, em game eu faria algo em torno ali de 3 blind e meio, tipo, eu não vou fazer nem 4 blinds. 3,5, com certeza você betaria 3,5. Quem vai precisar parar, fazer regrinha em 3 essas horas, nem vou parar. Beleza, mas aí eu vou na linha aí do Jussiel, que tava checando. Beleza. A gente já sabe que float tem que fazer bastante lá no lugar do botão mesmo, ó, mesmo estando three-way, hein? Imagine se fosse HU. Só imagine se fosse HU. Ó, tipo, olha o tanto de combo que o cara tá tendo que fazer lá o float flop, né? Beleza. Aí a gente vai ver as duas situações aqui. Quando o cara faz o float com a size de 25%. E vamos de novo facilitar a nossa vida dessa vez aqui, ó, tipo, não, vamos primeiro complicar. Você tem valete e dama de copas, hein, Jussel? Lembre disso, hein? E agora? Bateu a dama no turn? Não entendi. Não tem turn, você tem que decidir o que você vai fazer, filho. Você resolveu dar check flop, você vai pagar, você vai voltar, você vai foldar, o que você vai fazer? Você quer ver o turn antes de decidir, ué? Não, é que eu não tinha entendido o que você tinha falado. Tá travando aqui pra mim Tá travando a memória. O botão Ah, mano, eu floatou, pago. brother. Eu pago ainda, Isso. porque. Aí que tá Igual. o erro. Aí, mano, não tem como, Aí não. tem que Tá foldar. ligado? Porque O tem muito grande 5, tem muito erro, 9. que foi aquilo que eu não precisei nem olhar para te falar, tá ligado? Tipo, eu não precisei olhar o solver me contar para te mostrar que não existe check call. Olha aqui o percentual de call que você tem, ó. Olha aqui a risquinha aqui embaixo, o que você tem, ó. Tipo, é a pior linha escolhida, mano. Tipo, não tem como. Tá ligado? Tipo, ou você vai dar raise. Não, tipo assim, por favor, galera, ninguém dando risada, não, mano. Porque assim, é spot complicado de verdade. Até eu tenho dificuldade em destrinchar um spot como esse, mano. Então, assim, vamos, por Ué, favor, mas praticamente todo mundo errou, né, Rafa? todo mundo Ah, mas Todo tá mundo respeitar. aqui fez pra check. aprender, né? Ué. É, com Todo mundo certeza. respeitar, né? Tipo. Só que assim, ó, Juscelio. Tipo, aqui se você virasse para mim e falasse, não, vou dar check, de novo, naquela linha de pensamento que eu falei para você, vou dar check no meu range tem 10, 10, vala, vala, dama, dama, rei, ais, ais. E aí eu pergunto agora para você, o que você faria com 10, 10, vala, vala, dama, dama, rei, ais, ais? Eu sei a resposta, hein? Não tente me enganar. O céu? Ah, tem que ver como que é o jogador também, mano. Se é o Tá. regular, se é o Dois que você não recreativo. conhece. Acabou de chegar na mesa. Mano, rei, acho que ainda dou call ainda, mano. Não, você não dá call, você vai se betar flop. Você não vai dar check.
Você concorda comigo ou não? Esses termos eu tenho que concordar. Ué. Você tem que concordar? Não. A gente põe um filtro aí, depois aí a gente olha. Você vai ser Tá, verdade, tá, 10 tá. reais vai Peraí, acabar peraí. virando Vamos voltar R$ 10. aqui. Vamos voltar que eu vou confundir, tá? Você abriu ali do EP e tomou call do USB e do botão. Isso. Isso, tomei call do botão e Daí do USB. daí você checou, eu falei pra Você checar, checaria, isso. E eu aí o checaria, botão tá? fez float. O porquê que eu checaria? Porque no meu range, eu não quero representar só vala, dama, dama, entende? E 10-10. E eu acho que o field que a gente joga, os caras jamais vão botar só esses combos na nossa mão, entende? Então eu prefiro dar check aqui e esperar bater o turn pra me reavaliar o que eu vou fazer, entende? Mano, Essa é a minha percepção. nós vamos, por favor. Aí tá. Escuta bem o Aí quando eu conselho tô. que o AFA vai te dar antes de você continuar. Escuta bem o conselho que eu vou te dar. Você precisa resetar essa maneira de pensar de o termo que você está usando. Eu vou deixar bater para reavaliar é a tal da linha passiva que eu quero ver bater para ver se eu vou dar check fold turn. É ruim, né? É muito ruim. Ligado? Tipo, você tá meio que jogando para acertar. Você Viu, não Rafa? tá Mas pensando em assim, fold equity. se você tem um regular aí no SB, mano, e você beta, a chance de você tomar um check raise é muito grande, velho. Uhum. E daí? Daí tem que foldar. Vamos ver. Será que tem que foldar? Vai dar fold aqui porque o botão tá no game também se ele deu call. Beleza? Mas você checou. E eu facilitei aqui, ó. Eu facilitei sua vida ainda. O cara fez float no botão e o USB deu call. Me diga o que você vai fazer com seu valete de dama de copas. Você vai dar call. Você já falou que você vai dar call. Não é isso? Sim, sim. Só que o valete de dama de copas eu acabei de mostrar que não tem call. Ele vai ter raise. Ainda mais a situação que vai jogar multiplayer de novo, tá? É foda. E lembra que lá atrás eu falei, mano, se você tivesse falado para mim que você vai dar check para fazer check raise, contando que o botão vai fazer um float, já começo a achar que pode ser bom. Lembra que eu falei isso lá atrás, antes de estar olhando para isso daqui, ó? Quem aí lembra? Quem eu lembrava. Eu lembro, eu lembro. Então, tipo assim, ó. Primeiro, o valete de copa, valete e dama de copas, ele vai ter uma frequência sim de fold, ele vai ter uma frequência mínima de call, e ele vai ter raise. Nas três linhas aqui, eu ficaria com raise se eu tivesse dado check flop. Eu nunca daria check para dar check call. Nunca. Mas vamos colocar aqui para entender as provas. E aí, Gisele? O que nós vamos colocar aqui no turn aqui? O que você quer ver Aquele mesmo bater? 10 de copas pra engatar lá. Não, primeiro vamos começar com dois paus, né? Vamos começar pelo pior, né? Cenário. Porque daí 10 de copas facilitar a vida, né, pô? Não, eu já desligo. Tipo, você vai ter que jogar de check call de novo, o cara vai mandar uma pamonha lá e você não vai conseguir Pronto. mais largar, tá ligado? Pronto, acabou. Acabou, você não vai conseguir, tipo, cadê a O busca check, pela fold o equity? check é bem ruim mesmo, analisando essa parte aí. Porque você, ó que interessante, gente, paramos em um spot 30 minutos, né? Tanto de coisa que a gente consegue absorver de um spot. A gente Não é que o passaria o check. dia, É. eu passaria o dia estudando spots assim. Ei, Ciro, não é que o check é ruim, mano. É que o call que é ruim. Tem que dar raise, mano. Posso Mas fazer um comentário aí, galera? o check é ruim, tá, Band? Principalmente pelo field, que não vai segurar 3 barril, e principalmente porque você não começa a construir uma história boa quando você dá check flop. Você não começa a contar uma história bacana assim, tipo, versus o Ó, field. é aquela questão, essa semana, nas últimas semanas, a gente tem tido aula de multi-way aí. Se o próximo não faz a função dele, que é apostar, a gente tem que apostar. E como o field, na sua maioria, é recreativo, a gente vai tender a apostar e não deixar essa ação para ele para rolar em Pronto. check. A gente tem Então, várias ali, o razões CBET é só. bem tranquilo. É assim, ó, gente. Não vai ter uma linha só de EV positivo. Quando a gente está mexendo com um solver, por exemplo,
É provado isso porque ele mostra frequências de check, ele mostra frequências de bet. Então, não existe só uma linha de EV positivo. A grande jogada para a galera que está começando agora, está chegando agora, de repente o cara que está chegando agora tá nem entendendo nada do que tá falando aqui. E é normal também, tá tudo certo. Ô, Rafa, O que você precisa pegar e fazer agora é começar a virar uma chave no seu jogo de você começar a facilitar a sua vida e parar de começar e de parar de inventar moda. Primeira coisa para o cara ser um regular constante, que vai ser lucrativo, que vai conseguir viver do poker, a primeira etapa dele para ele alcançar isso daí é ele aprender o arroz e feijão. E o arroz e feijão ali no flop é o quê? Zebete. Você bet Cebete. baixo. Cebete. Posso inventar moda se eu estiver jogando um bainho um pouco mais caro contra 2 reg bom, botão USB? Posso. Para esse bainho que vocês estão jogando, vocês vão querer inventar moda, tendo arroz e feijão ali prontinho? Size, Rafa, nesse C-Bet aí, Já essa size confesso aí não que é no baixa. flop, já confesso que no flop eu erraria a size do que está mostrando as opções, mas eu ainda preciso ver questão de configuração aqui, que eu preciso mexer, beleza? Tem esse fator aí também. E turn, eu falei que eu mandaria cbet turn, né, de 55%. Tipo, beleza. Aí eu quero saber agora, voltando lá pro Jussiel. SB checou, Jussiel. Fala aí pra mim o que você vai fazer agora com sua mão. Mano, aí tem que ser betado, hein, né? Ah, pô, aí ó, olha só. Você não se betou flop. Bateu um 2 de paus. Aí tem 100% de frequência de check turn. Agora você vai falar pra mim que agora você vai betar? Que história que você tá querendo? Que história é essa que você tá querendo contar? Não, mano, eu tô perdido nesse spot aí, mano. Tô bem perdido. A Não primeira tem jogada problema, era não tem check, problema. era check flop, aí o cara ia fazer float da check raise no cara. A Não. minha estratégia era essa, tá ligado? Não. Só que, Gravar, vocês botam tudo. Não assiste essa Tudo aula aí. junto. Negativo. não, O mano, primeiro check raise que o viu, senhor Rafa? deu foi agora. Tá, tô errado, mas resume então o que você tá mirando aí, betando o segundo barril aí? É por blefe ou por valor esse que você tá mirando? Claro que é por blefe. Por blefe. Quanto que você faria size? Você ia fazer Eu 70 pursa, 120 pursa, overbet? O que você ia fazer aí? não vou falar, então tá bom. Todo mundo entendeu o spot. Acho que o Jussel pegou um ar ali. Eu vou voltar e vou falar o que eu faria. O homem ficou bravo comigo. Não, pô, de boa, tamo aí pra aprender, pô. Ninguém. É Não, isso, tem que tá pô. errado, tá errado, tá É errado. Tem que entender isso, a melhor pô. forma. E com o erro de um, nós não somos um time. Você aprende. Né? Tá aqui para aprender. Eu tô aqui para aprender. Eu em uma aula aprendo. inclusive, esse tema aí que o Jussiel abordou é, é coisa que acontecia comigo quando eu entrei no time, pô. Entendeu? Quando a É, gente Isso que eu entra ia no falar é time, demais, velho. a gente faz exatamente isso aí. E Que, daí Entendeu? sim, se vê mano. Foi numa até situação de bom bosta. abordar esse assunto É assim, ó. para os Se pessoal novo que você. chegou aí já ver. 80%, mano. Ó, se você tiver um reg muito bom ali, velho, a hora que você beta, você vai tomar muito check raise. Opa, Então você tem que opa. ver muito bem contra quem você tá jogando pra você fazer, tá Não ligado? é check raise, pô. Peraí, Não tem gente. como ser check raise, ele tá Peraí. em posição. Ele tá em Não, você vai posição. tomar muito raise quando você beta ali. Você vai Toma tomar muito raise. muito raise de um reg bom? Eu acho que sim. Negativo. Negativo. Ele não vai te dar raise. Ó, você tem que lembrar disso daqui, ó. Ó, você tem que olhar para isso daqui, ó. E o reg bom, eles. Reg bom, você citou, né? Reg bom. Reg Reg bom bom. entende de range, ok? Ele sabe que o seu range. Ele sabe que o seu range tem 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, ás-ás. Até com frequência. Aí eu gosto um pouquinho do check, assim. Tipo, para daí engatar, beleza. Mas o reg bom, você tá falando para mim, cara, é reg bom. Ele sabe disso. Ele sabe que tem esses combos. Ele sabe que eu vou checar 9-9. Ele sabe. Beleza. Mas aí a história tem que ser bem contada. Então a gente vai jogar check raise. Check call, como foi falado, não existe. E aí,
De novo, antes de Mas eu o check mostrar raise como existe, eu tá vendo? jogaria, antes de mostrar como eu jogaria o spot. E eu vou ser verdadeiro com vocês como eu jogaria, mesmo que eu esteja errado. E aí eu provo isso para vocês, eu mando torneio aí de lá de trás para vocês olharem, vocês verem se eu não faria isso. Um database mostra, não é história, eu faria. Em game. Quem já pegou aí, tipo, aula de 3 barril minha, viu eu blefando um montão de river lá, na certeza que eu ia fazer o cara foldar. Tá ligado? Então, assim, primeiro que o cara não vai fazer range versus flop c-bet ele sendo um reg bom. Ele não vai fazer mesmo. É mais fácil o Donk fazer do que o reg bom. Porque pro reg bom não faz sentido, não tem nenhum combo, nenhum combo na mão dele que ele conta a história bonita fazendo raise versus flop c-bet. Nenhum. Você não poderia fazer raise versus flop c-bet, porque é isso daqui, ó, EP, ó. Esse spot ele pode mudar com o TOF abrindo, botão fletando, SB fletando. Pode mudar. Mas a grande questão é que a gente está jogando contra o range do TG. Não existe história bem contada de c-bet versus raise. Não existe história bem contada de raise versus flop c-bet flop aqui, não. Não tem mesmo. Então, eu vou mostrar só como que eu jogaria mesmo, tá? Eu faria assim a size, eu erraria na size. Ele tá falando para se betar, tipo, nessa configuração que tá, ele tá falando uma bet mais alta, né? Depois eu vou tentar aqui mexer, inclusive nesse spot mesmo, mudar as minhas configurações aqui, ver se ele aparece mais opções de size, inclusive. Então eu vou falar o que eu faria. Eu se betaria, sabendo que eu tomaria call, assim, que eu não vou fazer foldar nada lá, sendo um reg bom, sendo um reg ruim, sendo um recreativo, não vou fazer foldar. Eles vão continuar, mas eu tô construindo a minha história, tá? Aqui eu vou ter duas situações, tipo, a gente fala, tipo, vamos colocar a situação do call para não inventar muita moda e não sair da linha de raciocínio, tá? E aí vamos colocar também batendo a pior carta possível, 2 paus. SB checando, e aí eu vou para barril de novo. Tipo, eu vou barrelar. Eu vou barrelar. Tá ligado? Tipo, mesmo na carta ruim, ó. Mesmo na carta ruim. Eu vou betar. E eu confesso que eu faria algo em torno de 7 blinds, meio 8 blinds, 55%. Não faria nem 75 nem 33. Aqui fica difícil até de escolher, né? Tipo, mas eu vou optar um pouco pela maior, porque a baixa que realmente, tipo, tudo que ele me deu call, flop, essa daí já é a minha linha de pensamento mesmo, tipo, independente do solver aí no caso, beleza? É a minha linha de pensamento. Tudo que ele me deu call flop, esse 2 batendo aí, ele vai continuar me dando call sobre estar baixo no. Então eu já quero construir a minha história para o River. Quero continuar construindo e pensando também em SPR. Então eu não confesso, de novo, a gente pode até pegar a calculadora, deixar somado, tá? Vamos pegar aqui uma calculadorinha, ó. Vamos deixar somado. Que eu não faria realmente 11 blinds, não. Então eu tenho um pote de 15,5 blinds, eu faria algo próximo de 8. E se eu recebesse call de 8 blinds, eu teria um pote de 31 blinds, só com call do botão, beleza? E eu estaria com aproximadamente 27 blinds para trás. Ou seja, eu tenho SPR para show barriga. Ô, Rafa, deixa eu perguntar. Vai ter algum river que você vai brecar, tipo, que você vai querer give upar, tipo, você não tem nem valor e o cara não vai blefar, tipo, tem Vai. algum river assim que você fala, não Tem, vou tem, abandonar a minha estratégia? tem. Tem porque daí, tipo, 80% do field realmente vai me pagar. Algumas, Boa pergunta, posso hein? citar de cara, assim, 2 cartas bem ruins. Bem ruins. O 9 e o Duque. Verdade, o 9 vai brecação antes. O 9 eu não vou blefar River, Duque eu não vou blefar River. Aí, tipo, tem que abandonar mesmo, não vai ter o que fazer, né? Não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Tipo, talvez o 3 ainda seja uma carta um tanto ruim. Só que já é menos pior do que o Duque e do que o 9. Tipo, dobra River, não vou mandar outra não. Mas praticamente todos os outros combos eu vou.
blefar. Tipo, vamos pegar, só para ter a noção aqui, a dobra do Duke, né? Se eu posso blefar ainda. Eu acredito que o Solver vai falar que não. Creio muito, inclusive. Claro que vai ter uma frequência de blefe, porque ele vai contar que do outro lado o cara também tá jogando GTO, e o GTO vai ter que estar foldando ali os pocket pairs below, né? Seria o 667788, 667788. Tipo, ele vai colocar isso. Ó, difícil até pro Solver. Difícil mesmo, hein? Confundiu até o Silver agora. Agora bugou o Solver. Ô, Rafa, então assim, ó, só para ver se eu entendi legal aí, ó. No flop ali, eu vou betar, né? Porque eu vou contar a história que eu tenho algo legal na mão, né? E aí, virou o 2, eu vou aumentar ali a aposta, né? Eu coloquei Por- 2 River, mas não deu resolução. Vai lá, diga lá. porque que nem o nosso colega ali falou, ele vai dar o cheque, e aí vai virar o 2. Se eu dei cheque com o que tá na mesa, se virou o 2, que é uma carta ruim, né? Tipo, pô, se o cara tiver alguma coisa melhor, ele vai pra cima de mim, né? Esse É isso aí. Solver é muito ligeiro, mano. Que isso, velho? Ele não deixa eu colocar o 2. Ele não quer assumir esse BO, não. É exatamente isso. Tá ligado? Porque, tipo, a dobra ali vai ser muito ruim, mano. Ele não deixou colocar o 2, mano. No River. Os caras não devem ter essa árvore ainda. Não deve estar pronto ainda isso aí. Tem bastante evolução aqui ainda nessa parada pra acontecer. Mas, sei lá, vamos Já passa o pegar, feedback pros tipo, caras. o W9 restante agora, das Nova. cartas W9 agora. que... 9 acho que vai ter, né? Dobra de 9 acho que vai ter. Será, mano? Não tá deixando eu adicionar a carta, pô. Não tá indo a carta do River, mano. Ó. Olha lá, ó. Será que é porque quando eu... Você não tá usando a versão beta, não? Não, a versão minha tá full. Tá a versão máxima. Senão a gente não teria nem olhado o turn. Não entendi porque que ele não deixou adicionar ali, não tá deixando adicionar ali. Mas resumidamente, tipo, a minha história estaria bem contada flop e provavelmente eu vá para 3 aqui dando all-in river. E com a size que eu faria, tipo, 8 blinds ali, vamos colocar, né? Turn, eu vou ter um pote, como a calculadora mostrou, de aproximadamente 31 blinds, tendo 27 para trás. Vou dar all-in river, tipo, quase todas as cartas, assim. O que vai me frear um tanto, que eu não vou fazer, é 100% de certeza que eu não vou fazer, é 9, 9, bater outro 9, bater outro no river, não vou fazer. E cartas que vai me deixar bem Rafa. cismado de fazer é um 6, um 7, um 8. Não, eu ia perguntar se bate o 6, o 7, o 8, se tu ia Tipo, barrer lá igual. aí é 50-50. Aí eu vou analisar bem o cara mesmo. Tipo, eu vou mais para uma análise de quem é o cara mesmo. É realmente 50-50. Tipo, mas o restante, todas as outras cartas, pega aí, filho. Decisão tá tomada, agora você toma a sua. E assim, a gente olhando um spot abrindo do TG, onde tem um range já mais tight, de open e tal. Pensa esses spots three-way, galera, pra gente pegar resoluções aqui, e por isso que tipo, eu tô gostando aqui do que eu tô vendo. Pensa, tipo, um spot 60 blinds deep, cutoff abrindo, botão fletando e bebê fletando. Gente, tem muito esse spot aqui. Muito. Porque a galera não tribeta steel quando deveria, a galera não squeeza do bebê aqui o quanto deveria squeezar. Tem uma aula, umas 2, 3 aulas minhas explicando que aqui tem muito spot de squeeze. Muito, muito. E agora eu quero só pegar aí os 10 minutinhos finais nossos para pegar 3 cartas que eu acho interessante de colocar onde eu vou ter mais check. Eu vou começar com a Dama High. Que a primeira parada que eu aprendi, assim,
que em flop dama high a gente não vai ser beta op. Essa é a primeira regra, assim. A gente vai ou para check fold ou para check raise. Tipo, a gente não vai ter c-bet OP com flop dama high. Essa é a regrinha básica de c-bet OP, tá? Então eu tô colocando aqui para ver o que que o solver vai me falar, se realmente isso é um fato. Qual o motivo, Rafa? Hã? Por Olha qual só, motivo? é porque vai encaixar bastante no range, né? Tipo, e aqui, ó, A dama de copa tá no flop. tá no flop, não tem. Não tem. E aí ele vai estar ainda assim, dando mais check aqui, ó. O valete dama de ouros vai estar dando. E acertou a dama, né? Acertou a dama, né? E perceba que ainda assim tem check. Mas ele tem check raise, tipo o valete dama de espadas. Que é um combo que não tem backdoor. Tá vendo? É, eu ouvi falar que sempre quando a pessoa tá na nossa esquerda, assim, colado, sempre vai checar, né? Check. Check dama high, gente. Regrinha básica, assim, para facilitar para vocês, tá? Para diminuir um pouco a Ô, frequência Rafa. dos leaks de CBET OP. Diga lá. Check dama high num board seco, no caso, então, né? Vamos botar assim. Você considera esse flop sendo seco? Cara, ele tem a possibilidade de sequência. É isso, né? Mas ali. Mas aí encaixa muito no range, né, mano? Tipo, aquele 9 ali muda tudo Tipo, quando eu coloco um 7 e um duque. sim. Vai mudar Tem, muito, vai eles mudar podem muito. ter muita broca aí, rei vala, rei 10. É verdade, não. Também Tá é aí. uma outra Vala 10. percepção interessante de vocês começarem a trabalhar, porque, como eu gosto de frisar nas minhas aulas, a maior parte do tempo quem joga pra gente é o subconsciente. Inclusive, o subconsciente acaba falando um monte de coisas em aula. Imagina em game, sacou? Como, por exemplo, esse flop é seco. Não, esse flop não é seco. Porque daí eu vou mudar aqui, vou aproveitar e mudar. Então, eu já dei um exemplo que eu quero só mostrar essa bet OP flop. Eu não vou avançar turn nesse spot, que senão não vai dar tempo de eu falar o que é. A gente vai checar dama high, tá? E aí alguém abriu a margem de falar aí sobre flop seco ou não. Então, essa percepção em relação ao subconsciente, ela é interessante, porque eu sei a resposta que vai ser de tipo 70% das pessoas que estão na aula aqui, e natural que seja. É isso, vai ser, até você começar a aprender algumas coisas. Beleza? Tipo, se ao invés do flop ser dama 9, ele fosse um flop dama 7 de copas e duque. E agora, esse flop ele é seco ou ele é molhado? Cara, Seco, vendo? esse é seco. Ele é seco com backdoor. Flush. Eu acho que é molhado, entendeu? Pronto, Mas agora eu tô. eu sei o porquê você acha. Eu agora tô vendo que eu tô errado, mas. Você acha por. Isso não é você, é 70% aí do que está na aula. 70% Tá. do time. Você acha que esse flop é carregado Porque tem simplesmente duas. porque ele tem duas copas. E Isso. isso ele mesmo. até pode ser. Por quê? Porque eu Mas estou ele, jogando contra ranges amplos. Mas, só deixa eu completar a linha de raciocínio, eu quero aproveitar para completar a linha de raciocínio. Olha como muda, ok? As duas respostas vão estar um tanto certo. Sim, esse flop ele pode ser um flop carregado, sim, molhado. Por quê? Porque eu estou jogando contra range de um flat call aqui, tipo, papo de 10%, vamos colocar, e a galera fleta mais ali até do que deveria, a gente sabe disso. E aqui eu vou estar enfrentando, assim, tipo, papo de um range de 45%, 50%. Se não até mais. Então, eu posso considerar que tem bastante flush draw aqui. Eu posso considerar que tem bastante flash draw aqui. Ó, Mas Rafa. esse cenário, ele muda. Só um pouquinho, já vou deixar falar aí. Sim. Só um minutinho. Sim. Tipo, esse cenário, ele muda completamente o mesmo flop, que até então, agora eu tô falando que ele pode ser, sim, que você vai ter um flop que não é seco, mas ele vai passar a ser seco quando você deu o raise do TG e, tipo, o MP1 fletou. Sacou? E o restante da mesa foldou. E bateu esse flop. Ele é seco.
Você entende que com o mesmo flop, ele pode ser seco ou ele pode ser carregado? Entendi. É só uma questão de contra qual range que eu estou jogando. Uma coisa é eu abrir do botão, o Big defender e bater esse flop. Eu não preciso considerar que esse flop é extremamente seco, porque vai ter bastante combos de flush draw. Agora, onde vai ter mais combos de flush draw? Quando eu abro do TG e o MP1 fleta, ou quando eu abro do botão e o Big fleta? Onde que vai ter mais flush draw? No Big. Big, né? Então, basicamente é isso. Agora, alguém que ia falar alguma coisa aí, Muito mete bom bala. esse raciocínio aí. Eu queria falar, agora não sei se é a minha linha de raciocínio que eu estava pensando enquanto estava falando aqui, porque vamos supor que o Big, no caso, teria o flush draw, né? Vamos botar aqui que ele tem o flush draw. Ele teria 9 outs. Então, tá, beleza. Aí volta para a mão anterior, que tu falou que era um board carregado. São 4 cartas, no caso é um Texas contra um Omaha, né? Que nem tu sempre fala. E a possibilidade de sequência ali são 4 8, vamos supor, 4 10, 4 valetes, 4 damas, 4 reis, enfim. Exato. Entendeu? Se o cara for botar, porque tem rei vala, rei 10, vala 10, vala 8, para aí. Então, tipo assim, Então, são muito mais altos para a sequência do que pro flush aí, nesse caso. Sim. Bom, então Dama Raia a gente viu que a gente não se beta. Uma outra carta que, assim, foi também uma das primeiras regras que eu aprendi, se bet OP flop. E isso, HU também, tá, gente? Não é só Triway, não. HU também. Se vocês pegarem um solverzinho de HU aí, lá, GTO Wizard, vai lá, coloca o flop Dama High OP flop para ver o que tá fazendo. Coloca o flop Valete High para ver o que tá fazendo. Coloca lá. Vamos ver o Ô, que tá Rafa, fazendo. outra pergunta. E se fosse um board monotônico? Ó, Valete High tá checando até mais do que o Dama High, ó. Não, aí você quer complicar demais minha vida, mano. Aí vai ser 100% check mesmo. Não vai Beleza. ter bet. Mesmo, tipo, tem o dama, Viu? vala de copa. Mas teve uma aula que o Vitória falou que no monotom você pode. Isso Que é aí. sempre para sair betando valor baixo, porque o field tá overfoldando para flop monotom. Ele pode É isso mas aí. no flop monotone você tem Pode que ter ver razão. se tem cartas médias ou baixas. Se for cartas Ele falou altas, N. brothers, que vai valer o teu Não, range, gente, já você olha bet. só. Senão, Pode ser um estudo de agora. Rafa Vitória está estudando todo dia. Ele passa 10 horas estudando, compartilhando conteúdo. Ok? Ele pode estar Ele pode não. Ele está muito à minha frente, tanto no conhecimento técnico, como na atualização. Que o poker de hoje, daqui 3 meses, vocês já vão ver que uma jogada que é boa hoje não vai ser boa daqui 3 meses, de repente. Ou vai chegar uma ferramenta nova de exploit. Uma jogada nova que vai ser muito explorativa. O poker muda. Então, tenham isso em mente também. Beleza? Isso é importante. Assim, o meu subconsciente ensinou, tipo, o que eu tenho de conhecimento até aqui é que flop, valete, high, monotom, eu vou dar check. Tipo, é isso que fala meu subconsciente. Tá ligado? Pelas próprias aulas da biblioteca do time, fala o seguinte, eu tenho anotado aqui, Não, ó, bordo coloquei mais aqui. high, seco, monotônico, bordo baixo, tudo é check, predominância check. Tipo, é isso que fala pra mim, meu subconsciente. Vamos ver. Olha lá. Monotom. Olha lá, monotom. Valete, high. Tipo, isso que fala pra mim, meu subconsciente, mano. Agora, se o Rafa tem alguma parada lá que ele se atualizou, e aí já vai ser não na versão GTO. GTO tá falando claramente Talvez pra ser mim que é exploit, check. né? Cara, Talvez, tipo, em cima de um rent note da vida, que pegou a database e ele provar pra mim que tem bet aí ainda, beleza. Mas pra mim, até aqui, ou alguém explicou errado o que ele ensinou, não entendeu o que ele quis passar, ou eu tô certo sobre a linha de raciocínio dele. Ô, Rafa, Ah. eu fiz esse estudo, agora só que é HU, tá? Não é multiway. Muda. Onde board tá aqui anotado também, board com 3 cartas, monotônico no caso,
a CBET baixo, pois a vantagem do Nuts está com o agressor, no caso, que seria nós, né? É aula de quem? Cara, tá na videoteca, mano. É Tá, mas vídeo pode falar de aula de quem? CBET em posição, mano. Nossa, quase que Eu eu não lembro assustei, mano. A hora Qual que é certo. a você falou aula? é vídeo de C, eu achei que você ia falar é vídeo Qual de é a aula, mano? 79. Tu tem o número da aula aí? Qual é o É número da do aula? Vitória, eu Tá. fiz esse mesmo estudo. Então. É, né? É do Aí, Vitória, mas é que tipo, nesse caso ele fala bem especificamente que só. é exploit mesmo. Eu lembrei agora, ele fala que a única adaptação que É. vai fazer é que pro nosso field a gente vai pro exploit sempre fazendo CBET Mudou, baixa em gente, board mudou. monotom. Mas aí, É Porque de se o que vilão novo, não tiver voltando, gente, nenhuma carta, ele já vai foldar. olha só. É importante vocês saberem disso, até porque eu tenho que finalizar a aula, tá? Eu preciso mostrar mais uma coisa antes de eu finalizar. Vanderlei, dá uma seguradinha aí, nós já vamos chegar lá. Importantes de frisar para essa aula hoje. Flop dama high, a gente não se beta OP. Regrinha básica. Eu tô passando para vocês aqui, gente. Não é uma aula de, tipo, num resumo em 3 minutos que eu quero fazer aqui. É que o que eu quero que saia registrado no subconsciente de vocês. Dama high, a gente não se beta. OP. Valete high, a gente não se beta. OP. 10 high, a gente não se beta OP e quando a gente vai se betar, a gente vai se betar alto. Mas para facilitar de novo, como eu quero o arroz e feijão, e eu quero vocês sebetando a frequência correta de OP, para que vocês tenham a frequência correta de check raise, porque daí quando o cara tá com liquid check raise e OP, ele tem liquid check raise. Fato. Uma coisa puxa a outra. Que ele não se dá a oportunidade de check raise. Então, de novo, no resumo básico, dama high, check. Sebet OP é check, não tem. Valete high, sebet OP, flop, não tem, é check. E 10 high. E aproveitando de brecha aí, de alho lambuja, o flop monotom. Check. Check. Facilitem, comecem a pegar o arroz e feijão. A gente discutiu, a gente já falou que tem um monte de jogada que várias ações que, às vezes, mais de uma ação vai ser EV positiva a jogada. Ok. Só que eu quero que antes de vocês começarem a pensar lá na frente, eu quero o arroz e feijão. Eu quero o basicão. Sacou? É isso que eu tô buscando na maioria. Eu quero ver o cara chegar na reta 1, pelo menos, bem rápido. E isso dá para acontecer. Que jeito? Qual é o melhor caminho? Tô dando um mapa da mina para vocês, pô. Simples. Arroz e feijão. Arroz e feijão, vocês vão chegar lá rapidamente. Olha só, tá checando o Valete High, ó. Tá vendo? Tipo, isso é range versus range, tá? Tá checando. Checando. E isso vai ser praticamente, mesmo quando você abre do EP, tá, gente? Dama high, valete high, 10 high. Vamos colocar aqui um 10 high para ver. Também estou tentando colocar o mais seco possível, tá? Porque se eu colocar flop carregado, claro que ele vai checar mesmo. Ó, mesmo flop seco, ó. Olha o 10 high aí, ó, que tá fazendo. Então, isso é uma parada que eu aprendi lá em 2016, 2015, 2016, que não mudou no jogo até hoje. Continua lá. Lembrando que o que a gente está vendo, eu gosto muito de aula exploit para finalizar mesmo a aula de hoje, gente. Uma parada para vocês gravarem aí, fora esse resuminho básico que eu dei no final de CBET OP. Quem estiver assistindo depois dessa aula gravada e não chegar no final da aula, vai ficar perdidinho. Não vai aprender a CBET OP. Né? Porque no resumo de 3 minutos ali, eu falei coisas importantíssimas para o seu subconsciente. Para finalizar mesmo, a gente olhou hoje sobre GTO. Não sei falar bonitinho também, tá? Não sei, é GTO mesmo. E para você aprender a jogar o jogo exploit, grave bem essa frase. Se eu fosse você, inclusive, eu escreveria ela, para você ler ela todo dia. Para você não se perder em estudos, inclusive. Para você aprender a jogar exploit, você precisa conhecer sobre GTO. Não tem como você aprender exploit se você não conhece GTO.
Fato. Beleza? Inclusive, sobre o papo nosso antes de começar a gravar a aula, tem muita gente vendendo conteúdo aí e vende muito ensinando exploit sem ensinar GTO, que é isso que fazem. E aí que é o erro. Não existe isso. Beleza, pessoal, é isso.